Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje eu vou mostrar para vocês alguns erros comuns que nós normalmente fazemos ao usar o Mac e que faz parecer o Mac muito mais difícil do que ele realmente é. Então vem comigo que eu vou te mostrar não só os erros, mas como resolvê-los. Ó, recadinho rápido, hein? Se você não se inscreveu, clica no botão aqui de se inscrever para não perder nenhum de nossos vídeos. E agora um outro recado super importante. Não perca a última semana de março de 2025 aqui no canal. Nós vamos fazer a Semana do Mac sem mistérios. Vão ser uma série de aulas que eu vou mostrar para vocês como usar o Mac em mais de um âmbito da vida. Então, não perca, mais informações em breve. Hoje eu vou trazer para vocês alguns dos principais erros que eu já vi ao longo desses quase 14 anos de suporte a usuários Apple e também erros que até eu já cometi. Então, são erros que acabam deixando a gente um pouco desanimado com o Mac ou achando que ele é muito mais difícil, mas na verdade são pequenas coisas que podem ser feitas, pequenos ajustes que faltam ser feitos para que não seja esse bicho de sete cabeças ao usar o Mac. E um primeiro erro muito comum que eu já vi em diversos usuários é lotar a mesa. Para quem ainda não está familiarizado com esse nome, mesa aqui no Mac é a nossa área de trabalho. Se por acaso você usa o Mac em inglês, você vai conhecer como desktop. Então, esse primeiro local que a gente vê o Mac ao ligar, né? Vocês estão vendo até que um papel de parede fica passando aqui, né? São vários papéis de parede que já estiveram em vários sistemas da Apple, eles ficam passando aqui. Essa parte onde a gente vê o papel de parede e a dock, ela é a mesa. Então, muitas pessoas têm o costume de quê? Coloca todos os arquivos na mesa e vai trabalhando dali mesmo. A mesa não é necessariamente o local ideal para a gente acumular muitos arquivos. No passado, quando a gente tinha Macs ainda com HD, com computadores mais lentos um pouco, a mesa é o primeiro lugar que o sistema carrega. Então, os computadores antigos sofriam muito com isso. Então, como é o primeiro lugar que carrega, se a mesa estava muito cheia, o computador demorava muito para ligar. Hoje é um pouquinho diferente, os Macs mais novos são mais rápidos, liga basicamente tudo ao mesmo tempo, de tanta velocidade que a gente tem, mas é importante você não ter a mesa muito cheia. Eu gosto sempre de recomendar que a gente deixe na mesa somente aquilo que estamos trabalhando no momento. Porque se ao ligar o seu computador você se deparar com essa cena aqui, eu tenho certeza que você vai querer desligar seu computador ou ir fazer outra coisa. Um lugar desorganizado, desarrumado, cheio de informações, acaba nos espantando e achando que é muito mais difícil de trabalhar do que deveria. Então, eu vou dar para vocês aqui agora duas dicas super simples que você pode botar em prática aí no seu Mac e me contar depois o que você achou dessas dicas, beleza? Ó, falamos muito aqui nesse canal, e para quem já é aluno do nosso curso, eu falo muito sobre organização de arquivos, e aqui uma boa maneira de você começar a fazer essa organização é criando pastas. Se você vai deixar aqui na mesa os arquivos que você está trabalhando recentemente e por acaso a quantidade de arquivo é grande, eu te aconselho sempre a criar uma pastinha para você organizar. Então você vai clicar com o botão direito aqui, em qualquer espaço em branco da tela, né, onde está o papel de parede, vai clicar em nova pasta. Automaticamente ele vai criar essa pastinha sem título. Dica de ouro! Toda vez que a gente cria uma pasta e ela fica com esse tom azul, o nomezinho dela aqui, azul, é só a gente digitar um novo nome. Não precisa clicar, não precisa fazer nada. Olha só que interessante, vou mostrar para vocês de novo. Vou até apagar essa pasta aqui. Vou criar uma nova pasta. Esse azul mais claro significa que está pronto para ser editado. Então aqui eu vou criar a pasta de músicas, por exemplo. Tá? Eu vou pegar aqui que eu vi que tem alguns arquivos de música aqui. Esses arquivos aqui eu coloquei de propósito para vocês verem como incomoda uma mesa desorganizada. Então, criada a pasta, eu vou selecionar os arquivos que pertencem àquela pasta e simplesmente arrastar para dentro dela. Feito isso, está começando a nossa organização. Mas aqui a gente tem outra maneira de fazer essa organização. Uma parte dela é simplesmente organizando e outra maneira é agrupando. Então a primeira maneira que você pode fazer, além da pasta, é clicar com o botão direito e vir aqui em ordenar por.
Quando a gente vem nesse ordenar por, quer dizer que vou ordenar os arquivos na mesa por algum dos temas aqui, seja nome, tipo, data, compartilhado e por aí vai. Você pode escolher o melhor para você. Eu gosto sempre de utilizar por nome ou por tipo. Então, se eu clico aqui por nome, automaticamente a mesa dessa organizada. Então, ele vai ficar na ordem alfabética, ó. Lembrando, vendo aqui, ó, começando do B até o Y que está aqui no último. Feito isso, você já deu uma organização para sua mesa. Notem que a pastinha que eu acabei de criar está aqui no meio, porque entrou em ordem alfabética. E a segunda maneira, que eu gosto bem mais de usar, é quando a gente habilita esse recurso aqui, usar conjuntos. Esse é um recurso mais recente. Se o seu Mac está aí no High Sierra, que é um sistema operacional de 2016, mais ou menos, para trás, você não vai ver esse botão. Mas se for mais recente, ele já existe, basta você usá-lo. Clique com o botão direito e depois em usar conjuntos. Notem que agora os arquivos foram agrupados por tipo. O conjuntos faz exatamente isso. Ele junta todos os arquivos do mesmo tipo. Então esses aqui são documentos. Basta eu clicar uma vez nele que vai exibir todos os meus documentos. E assim com PDF e planilhas aqui também. Ele criou esse outro conjunto de arquivos. Dessa maneira a gente consegue ter separadinho aqui todos os arquivos por tipo e as pastas separadas. Lembrar que pasta não é um tipo de arquivo, né? Ela é um local de arquivos. Então ela não vai se juntar aqui em nenhum desses conjuntos. Combinados? Ah, se seu Mac tiver em inglês, provavelmente o nome é Stacks. Só de dar essa organizada na mesa, você já vai sentir até uma leveza para usar o computador. Fica tranquilo, eu estou mostrando para vocês aqui normalmente como acontece, tá? Mas dá pra gente aprofundar ainda mais, tem mais vídeo aqui no canal ensinando sobre organização. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças usar o Mac. É muito mais fácil do que normalmente a gente pensa. Então, fazendo essa organização, deixando a sua mesa com os arquivos apenas que você vai trabalhar no momento, com essa organização ou esse uso dos conjuntos, você vai ter um Mac mais organizado e mais prazeroso de mexer. Além de evitar aquela bagunça. Combinado? Erro número 2. Esse erro é comum, é fácil de acontecer e eu já fiz várias vezes. Olha só como é uma questãozinha de olhar para onde está selecionado. Eu vou direto para a tela do Mac para mostrar para vocês que eu tenho certeza que você já fez isso. Ao abrir a tela do Finder, normalmente a gente se depara com uma janela parecida com essa. Essa janela, aqui no cantinho, está mostrando para a gente a janela dos recentes. Os itens recentemente acessados, abertos, baixados no seu Mac. Essa janela, eu vou falar que ela é um pouquinho traiçoeira. Muitas vezes, a gente pode ver aqui nessa janela alguns arquivos duplicados. E é normal isso acontecer. O itens recentes mostra para a gente tudo o que está acontecendo no Mac. Mas não é aqui que a gente organiza esses itens, não é aqui que a gente vai organizar os arquivos. Às vezes você está trabalhando no seu Mac e aí você tem um arquivo que ele tem, às vezes, uma cópia bem pequenininha daquele mesmo arquivo e ele vai aparecer aqui como se fossem dois arquivos. É normal, às vezes acontece isso, você está com um documento do Pages ou do Word aberto, ele gera um outro documento com o mesmo nome, mas é aquele documento de trabalho temporário, depois ele vai sumir. Então, um erro gravíssimo que a gente não pode cometer, e eu estou falando porque eu já fiz, é vir aqui no Recentes e começar a organizar os arquivos, simplesmente apagar aquilo que você acha que está duplicado. Não faça isso, por favor, não faça isso aqui no Recentes. O recurso que eu gostaria que vocês ativassem agora mesmo aí no Finder de vocês, se você estiver vendo pelo Mac, é esse daqui. Você vai vir aqui em visualizar no topo da tela, você vai clicar nele, e vai clicar nesse daqui, ó, mostrar barra de caminho. Na frente tem até um comandinho ali, mas esse não precisa decorar. Quando a gente clicar nesse mostrar barra de caminho, o que vai acontecer? Em todas as janelas do Finder, vocês vão notar essa barra aqui de baixo, ó. Eu vou selecionar um arquivo para vocês verem do que eu estou falando. Vou marcar esse arquivo aqui. Então, automaticamente, o que ele vai me mostrar? Que esse arquivo que eu selecionei, ele está na pasta iCloud Drive, documentos, livros digitais e aqui o nome do arquivo. Olha só que legal, eu não estou na janela do Finder Recentes,
Não quer dizer que isso é um local, igual eu falei para vocês, aqui não é para organizar. Mas se a gente habilita aqui, eu posso ir na raiz do arquivo e lá mesmo eu consigo organizar. Então, por exemplo, se eu notar que tem vários arquivos aqui, todos na mesma pasta, ó, livros digitais, livros digitais, livros digitais, eu posso daqui mesmo, diretamente da barra de menus aqui embaixo, apertar 2 vezes na pasta que eu quero, que ele automaticamente vai abrir essa pasta. E aí eu posso fazer a organização, mas nunca fazer essa organização pelo Recentes. No passado, o programa de fotos do Mac chamava iPhoto. Esse programa ele era mestre de fazer isso. Toda vez que a gente estava mexendo com foto dentro dele, ele duplicava, mas ele criava uma foto de um tamanho natural e uma foto bem pequenininha, que é onde ele usava para fazer a organização, para não ficar enchendo muito o computador. Então, às vezes a foto tinha ali 2, 3 mega, mas a versão pequenininha dela tinha kbytes, 1 kbyte. Mas que ele fazia a organização a partir dessas pequenininhas e depois excluía. O que já aconteceu num atendimento que eu fui uma vez? O meu cliente simplesmente abriu o Recentes e viu várias fotos com o mesmo nome, mas ele não observou o local que elas estavam nem o peso. Então ele foi apagando. Ele viu que tinha 2 fotos, 001, ele apagou uma das 2. 002, apagou a outra. E aí foi apagando, apagando, apagando. O que aconteceu? Ele apagou todas as originais. Então, não teve nem recuperação, foi um trabalho um pouco mais complexo, a gente teve que ir em nuvem, na época não tinha um iCloud tão bem quanto está hoje, mas foi um trabalho mais complexo que algumas tiveram recuperações e outras não. Então, a minha recomendação, não utilizem o Recentes para organizar arquivos. Utilize o Recentes somente para ver o que você abriu por último no seu Mac. Combinado? Agora nós vamos falar do terceiro erro. Não vou falar que é um erro necessariamente, mas é necessário um uso constante para que ele deixe de ser um erro, que é não usar atalhos de teclado. Acabei de mostrar para vocês aqui que para a gente exibir a barra de caminhos, né, para mostrar o lugar que o arquivo está no Finder, a gente tem um comando. Não quer dizer que você precisa decorar todos os comandos. Eu não decorei todos os comandos, eu decorei só aqueles que eu mais preciso. Eu penso que nem foi uma decorar, eu realmente assimilei que eu preciso fazer aquilo. Então, eu vou deixar para vocês aqui os comandos principais, principalmente no uso mais comum nosso, que é organizando arquivo, abrindo o site, escrevendo e-mail. Então, os comandos que eu vou mostrar para vocês aqui, eles são muito fáceis. Normalmente, não vale para todos, tá bom? Normalmente o comando, ele tem a letra inicial da tarefa ou função em inglês. Então eu vou mostrar a tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, voltei aqui para minha janela de Recentes de novo, onde eu estava, para mostrar para vocês. Por exemplo, se eu quiser abrir uma nova janela do Finder, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui em Arquivo, Nova Janela do Finder, está aqui em cima, mas olha só que interessante, logo à frente, Command N. Esse N vem de New, então pensa que o sistema todo foi pensado para o inglês e a gente está utilizando ele aqui no Brasil. Mas pensa aí no novo, né? Nova janela. Então toda vez que você quiser abrir uma nova janela, é Command N. Ele vai abrir uma nova janela de qualquer aplicativo, ou melhor, da maioria dos aplicativos que você tiver no Mac. Por exemplo, eu vou abrir o Safari, e se eu quiser abrir uma nova janela do Safari, também é Command N. O Command N sempre para nova janela, um novo documento, se você estiver num documento, num programa de texto, nova nota, se você estiver usando lá o Notas, e por aí vai. N sempre de novo. Agora, uma maneira de você trabalhar muito bem com o Safari, com programas que permitem o uso de abas, é usando esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, que é Arquivo, Nova Aba. Esse nova aba é o Command T de Tab. Em inglês, mais uma vez. O inglês aqui vai ser difícil, mas vai saindo. Então, o T de Tab. Toda vez que você usa o Command T, você consegue abrir mais de uma aba. Então, eu posso ter mais de um site, nesse caso aqui eu estou no Safari, aberto ao mesmo tempo. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa, se eu estou fazendo uma busca, organizando uma viagem, vendo preço, o Command T faz a gente abrir várias abinhas dentro de uma mesma janela.
Lembrem que eu abri uma nova janela do Safari agora, então a outra está aqui atrás, e essa que a gente está mexendo está aqui na frente. Até abri o site da Apple aqui por acaso, teve o lançamento de iPhone essa semana. Depois a gente, se vocês gostarem de conteúdo de iPhone também, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu não faço um vídeo falando para vocês assim, até um guia de compra, novidade. Comenta aqui que eu quero saber de vocês. Combinado? Como eu falei para vocês, né, no e-mail, por exemplo, se eu aperto Command N, ele começa um novo e-mail. Agora, se eu aperto Command T, aqui é um pouquinho diferente. Ele vai abrir as fontes. Aí o T aqui vai ser para text. Então, é necessário a gente usar mais os comandos, até mesmo para a gente entender como eles funcionam em cada aplicativo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma seleção de e-mails, eu posso simplesmente apertar o comando A, que é de All, selecionar todos, e vai fazer a seleção completa dos meus e-mails. Da sequência que eu estou fazendo, da quantidade que eu estou aqui, até mesmo dos arquivos. Então, olha que combinação perigosa, para vocês ficarem atentos. Se eu estou no Recentes e uso o Command A, ele seleciona todos os arquivos. Então, por isso que eu vou voltar mais uma vez, é importante a gente aprender a usar os comandos e a hora de cada comando e não organizar pelo Recentes, beleza? Só mais um reforço. E fiquem tranquilos em relação aos comandos. A lista não é tão grande. A gente tem alguns comandos básicos, né? Command C para copiar, Command V para colar, Command P para imprimir. Ó, a nossa lista de comandos principais do dia a dia ela não é tão grande. Então eu vou fazer aqui, na descrição do YouTube, vou deixar os principais comandos para vocês acostumarem a utilizá-lo e as principais funções, tá bom? Vão ser poucos, mas para vocês começarem a usar aí no Mac de vocês. Agora nós vamos falar de um erro. Esse erro é importante não cometê-lo. É o erro de não usar o iCloud ou não configurar corretamente o iCloud no Mac. No passado já foi muito usual a gente fazer backup do Mac em HD externo. Mas isso não é uma coisa muito fácil de se fazer hoje em dia. Não é algo que a gente sempre lembra de estar com o HD na mão, ou a gente está viajando. Então, é mais complexo fazer backups em armazenamentos externos. Então, o iCloud vem para suprir essa nossa necessidade de backup. Uma maneira de você configurar o iCloud hoje é usando o iCloud Drive, que é a parte do iCloud para você organizar seus arquivos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no Mac uma maneira super interessante de vocês configurarem no Mac de vocês. Combinado? Quando você vem aqui no Preferências do Sistema ou Ajustes, você vai procurar ou pelo seu nome, normalmente fica aqui no topo, ou pela palavra IDE Apple, ou dependendo da versão do seu sistema, iCloud. Lembrando mais uma vez, o Preferências do Sistema, ele se alterou muito nos últimos anos. Então é normal a gente ter umas pequenas diferenças de local, de nome, mas as funções são as mesmas, tá? Fiquem tranquilos. Então você vai procurar pelo seu nome, ou iCloud, ou IDE Apple, e aí nós vamos entrar nessa parte aqui que é do iCloud. Dentro do iCloud, você vai procurar por Drive, ou, se o seu Mac for um pouquinho mais antigo, Arquivos. E o que é importante a gente ver nesse daqui? Quando a gente clica nele, a gente pode usar essa opção aqui, ó, Pasta Mesa e Documentos habilitado. Quando a gente habilita a pasta Mesa e Documentos, automaticamente esses dois locais do seu Mac, Mesa e Documentos, subirão automaticamente para o iCloud. Se você alterou um arquivo, salvou um arquivo novo em qualquer um desses dois locais, automaticamente seu iCloud recebe uma cópia. Então, deixando assim o seu Mac mais seguro, porque você vai ter todos os arquivos em nuvem. Se o seu computador, por acaso, estiver mais cheio, só desses arquivos estarem no iCloud, automaticamente o iCloud faz a gestão do armazenamento. Então, quando a gente habilita esse recurso e seu computador está cheio, você vai notar que alguns arquivos vão aparecer esse ícone aqui, ó, da nuvenzinha. Essa nuvenzinha com a seta para baixo significa que alguns arquivos, ou todos os arquivos desse local, estão em nuvem, mas não estão disponíveis no seu computador offline. Quer dizer que basta você clicar nessa nuvenzinha para esses arquivos serem baixados na hora. Você só precisa estar conectado à internet. Então, só de ter a mesa e documentos em nuvem, você tem a segurança de ter todos os arquivos salvos do seu computador em nuvem, não perde nada.
O seu computador consegue liberar espaço à medida que ele precisa. Então, se o seu documento ou se sua mesa está muito cheia e você subiu para o iCloud, essa nuvenzinha vai aparecer, porque ele vai liberar espaço do seu computador e vai deixar esses arquivos lá em nuvem. Precisou, ele baixa na hora. E a terceira vantagem é que você pode acessar esses documentos de qualquer lugar. Você pode acessar no aplicativo Arquivos do seu telefone, você pode ir lá no iCloud.com e acessar esses arquivos também. Então, usar o iCloud configurado no seu computador vai facilitar e muito. Agora, deixar de usar e não configurar bem pode ser um problema para você. Comenta aqui para mim, qual desses erros até agora você já fez no seu Mac? Quero saber como é que está o uso de vocês aí, e eu quero saber quem já está um bom aluno e que está acompanhando os vídeos aqui no canal, porque todos esses temas nós já falamos aqui, pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? São muitas coisas para serem faladas, mas alguma coisa ou outra a gente já tratou aqui. Então é importante você se inscrever, porque aqui a gente fala mesmo, a gente ensina e mostra para vocês como deve ser feito, beleza? Agora, esse erro é o erro que eu mais encontro ao dar suporte aos usuários. É o de não atualizar o Mac. O Mac, ele tem uma grande vantagem em relação a outros computadores. As atualizações, elas são grátis. Todos os sistemas que a Apple lança não tem cobrança. Então, sempre que surgir uma atualização, você deve fazer. Então, como é que a gente faz para ver se o computador está atualizado? Aqui nós temos dois locais diferentes, dependendo da versão do seu computador. Vou te mostrar como está no meu, depois te explico se o seu tiver um pouquinho mais antigo. Vamos lá nos ajustes do sistema. Nessa versão aqui, você vai em Geral, Atualização de software. Aqui vai aparecer qual versão você está e se por acaso tem alguma versão para ser atualizada. Nessa parte que eu acabei de mostrar para vocês, normalmente podem aparecer duas informações. Você pode ter atualizações dentro do próprio sistema que você está. A Apple tem usado a nomenclatura atual dos sistemas com belezas naturais da Califórnia. Então, por exemplo, o meu aqui está no Sequoia. E aí, se eu tivesse um software mais novo do que o Sequoia, ele poderia estar aparecendo ali. Ou se eu tiver uma atualização dentro do próprio Sequoia, é ali que vai aparecer. Ambas vão poder ser feitas. Se o seu Mac não está aparecendo novas atualizações, é porque ele não tem atualização para receber mesmo. É uma coisa que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui no vídeo. Caso o seu sistema esteja um pouquinho antes do meu, você vai ver que talvez esse botão de atualização fora do geral, ou nem exista esse botão geral, mas é dentro das preferências do sistema, atualização de software, você vai encontrar as atualizações que precisam ser feitas no seu Mac. Agora, algumas recomendações como um profissional de TI. Primeira recomendação, se o seu sistema não tem atualização, temos dois indicativos. Ou que o seu computador está mais antigo, e aí pode ser assim, ele é um 2015 ou um 2017 e ele já chegou na última versão de software que ele aceita. É normal acontecer, mas saiba que daqui para frente, desse momento para frente que ele não atualiza mais, talvez um ou outro software possa parar de funcionar. Então, se você está sentindo alguma dificuldade no seu Mac ou algum aplicativo que já não abre mais, pode até ser isso, tá? A Microsoft andou atualizando vários aplicativos e subindo a régua deles de sistema. Então, alguns sistemas, por exemplo, antes do Monterey, já não acessam mais o OneDrive, por exemplo. E se isso está acontecendo com você, saiba que não tem como resolver até então. Mas você pode usar o OneDrive, por exemplo, direto no navegador. Abra o Safari ou o Google Chrome e acessa o OneDrive diretamente. E aí aqui a minha segunda recomendação como um profissional de suporte. Se por acaso o seu sistema está desatualizado demais e surgiu uma versão de um sistema muito mais novo, se você simplesmente mandar atualizá-lo, ele vai pular vários sistemas que você não fez atualização nos períodos certos, talvez o seu Mac fique um pouco mais lento. Então, se você tiver nesse caso, é recomendável você procurar até mesmo um profissional da área de TI, que vai fazer talvez um backup, formatar o seu computador, instalar o sistema do zero e depois voltar esse backup. Se esse for o seu caso, também pode entrar em contato conosco, manda um comentário aqui embaixo, que a gente te responde, até mesmo te auxilia como fazer. Eu tenho uma outra parte de atendimento a esse tipo de suporte, né? Então pode chamar aqui que a gente conversa com você. Combinado? Pessoal, esses são os erros mais comuns que eu vejo no dia a dia
que afastam um pouco as pessoas do Mac. Acabam deixando ele com aquela cara de difícil demais de trabalhar, mas notem o tanto que é fácil da gente mexer no Mac e o tanto que ele permite a gente ir cada vez mais longe, trabalhar cada vez mais. Aproveitando aqui para reforçar o convite para a última semana de março, para a Semana do Mac Sem Mistérios. Em breve a gente vai levar mais informações para você. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, que você sabe que também está cometendo algum desses erros. Um abraço e até breve.